Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja a reinar em cada vida, cada coração. Uma boa noite toda especial para cada um de vocês. Que em nome de Jesus tenhamos um restante de final de semana na presença do nosso Deus e uma semana maravilhosa guiada pelo Senhor. Como todo sábado nós fazemos, queridos, nós estamos estudando os artigos da revista Visão Missionária. Dessa feita nós estamos com a revista do quarto trimestre de 2020. O assunto de hoje é muito interessante. Na verdade, todos os artigos da revista Visão Missionária são maravilhosos. Se você ainda não adquiriu a sua revista, adquira. É muito bom mesmo para você estar trabalhando com a MCM, para a edificação também da sua vida. E a revista ela está disponível também em PDF, né? A que eu comprei mesmo nesse trimestre e no trimestre passado já foi em PDF. O título da lição de hoje, né, do artigo de hoje é Vestes Novas. Ele foi escrito por Gilca Gomes e muito interessante. Quem não gosta de uma roupa nova? Gente, é bom demais, né? Comprar, a sensação que a gente tem para ir numa loja, comprar uma roupa ou em qualquer outro lugar e você vestir uma roupa nova é muito bom mesmo. A sensação é maravilhosa, Nós vamos convidar você nesse instante para curvar a sua cabeça e nós estaremos orando ao nosso Deus, pedindo ao Senhor que direcione as nossas vidas, direcione os nossos passos, a nossa fala, né? E que possamos estar sendo instrumentos de Deus na edificação de vidas. Soberano Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada mesmo pelo teu cuidado, pelo teu agir, pela tua presença em nós. Obrigada, Pai, porque Tu direciona os nossos passos, ó Senhor, e muito obrigada pela oportunidade, Senhor, de estarmos mais uma vez sendo instrumentos, ó Deus, nas Tuas santas mãos, na explanação da Tua palavra. Senhor, usa-nos, ó Pai, que não venhamos a falar nada de nós mesmos, mas unicamente usados por Ti. Abençoa, Deus, a cada lar, a cada família, a cada pessoa, Senhor, que está ouvindo, ó Deus, que irá ouvir o estudo nesta noite, Senhor, transformando, ó Deus, as suas vidas, restaurando, ó Pai, as suas famílias, ó Deus, e suprindo, ó Pai, toda e qualquer necessidade. Muito obrigada, Deus, por tudo, é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Vestes Novas, artigo escrito por Gilca Gomes e, como nós estávamos falando, é muito bom vestir roupa nova, né? E Gilca Gomes, ela começa, que a autora, ela começa fazendo uma pergunta bem interessante. Você sabia que cada estação do ano possui suas próprias tendências de moda que se traduzem em roupas novas para o consumo? É uma tentação. Cada estação do ano são tendências de modas que são lançadas, né? São tendências, assim, são roupas que são lançadas, a gente vai recebendo inúmeras propagandas pelo celular, a gente vê na televisão, nós vamos à loja e os manequins estão com roupas diferentes, tudo isso para criar em nós o quê? O desejo de consumo, de nos apropriarmos daquela peça, de vestirmos roupas novas. E nós precisamos renovar as nossas roupas. E Deus, queridos, assim como em cada estação do ano nós vestimos roupas apropriadas, por exemplo, no verão é muito difícil você vestir um casaco de inverno. E no inverno é muito difícil você estar com a regatinha, um biquíni de verão, né? Então você se veste de forma adequada para a ocasião e de acordo com como está o clima. Assim também Deus quer fazer com as nossas vidas. O Senhor quer que cada um de nós venha se despir das vestes antigas, do velho homem, e nos vestimos de roupa nova, do novo homem, né? A Bíblia nos diz que as coisas velhas já passaram
e eis que tudo se fez novo. A Bíblia também nos diz o seguinte, queridos: ninguém deita remendo de pano em roupa velha, porque simplesmente o remendo, ele rompe a roupa velha. E semelhantemente, né? Ou então torna essa roupa velha, a rotura da roupa maior. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e torna-se o vinho e os odres estragados. Mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Isso aí em Mateus 16, Mateus 9, versículo 16 e 17. Então a Bíblia nos diz o seguinte: olha, ninguém coloca um remendo novo em panos, em roupas velhas, porque ou esse remendo vai destacar aquela ruptura, aquele rasgo da roupa, ou ele vai vir a tornar o rasgo maior. Da mesma forma, não se coloca vinhos novos, né, em odres velhos, em vasilhames velhos. Por quê? Porque o vinho novo, a tendência é romper os odres. Então, para a gente entender melhor um pouquinho o que a Bíblia está querendo dizer, é o seguinte, queridos: roupas no Antigo Testamento não eram fáceis. A gente pensa em roupa hoje, é muito fácil você ir numa loja comprar uma roupa nova e você acha roupa de todos os preços. De acordo com a sua condição financeira, você adquire uma roupa, né? De acordo com o seu desejo, e aí você tem o seu consumo. Mas e antigamente? E na época de Jesus? Era assim? Não. Então Jesus Cristo dá um exemplo de algo que as pessoas conheciam. Jesus Cristo costumava falar por parábolas. Jesus Cristo usava metáforas para estar explanando um assunto muito, muito interessante e muito difícil. Então, mas que era um assunto que era de entendimento, que era para o entendimento de todos. E para esse melhor entendimento, ele usava desse artifício, ele usava de algo que o povo conhecia, que o povo entendia. Então, as roupas no Antigo Testamento não eram fáceis de se produzir, devido ao quê? À falta de recursos naturais, como algodão, linho, seda, etc. Não tinha os maquinários que hoje temos, era tudo costurado à mão. Apenas a lã era um pouco mais acessível por terem criações de ovelhas. Então as pessoas faziam o quê? Elas costumavam usar as roupas durante muito tempo mesmo. A ponto dessas roupas ficarem velhas e começarem a se rasgar, os tecidos começavam a rasgar. E elas precisavam de remendos. Mas essas pessoas também sabiam que se remendassem as roupas utilizando um pano novo, o que aconteceria? Quando as roupas fossem lavadas, aquele pano novo encolheria e provocaria um novo rasgo à roupa antiga, né? A roupa velha. Da mesma forma, né? O que aconteceria? Da mesma forma, são os odres, né? O odre era utilizado para quê? Era um cantil, era feito com peles de cabra, né? Do couro, e era usado para guardar líquidos como água e vinho. Os odres, eles mantinham a temperatura do líquido agradável, principalmente no ambiente desértico e para aquele povo que caminhava por grandes e grandes distâncias. Mas o odre novo era também muito forte e durava muito tempo. Era elástico, ótimo para armazenar vinho. Por quê? Porque quando se colocava o vinho novo, o vinho ele começa com o calor liberado, o vinho ele ia fermentar. E aí, liberando gases, e fazia o odre novo, tinha, como ele tinha elasticidade, ele, né, aguentava ali bem, ele armazenava bem, a estrutura dele ia se expandindo de acordo com a fermentação do vinho. Mas o povo daquela época também sabia que não era correto guardar vinho novo em odre velho, pois o vinho ele fermentaria, expandiria a estrutura do couro, já sem elasticidade,
e com certeza tanto o vinho quanto o odre seriam estragados. Então Jesus Cristo estava falando de algo que o povo conhecia. É um exemplo nosso aqui, hoje quase não se usa, né? Mas se usa quando você vai fazer trabalho braçal, você usa mais uma roupa antiga e às vezes a roupa rasga e você coloca um remendo. Observe como se destaca a parte que foi remendada, né? Como ela fica destacada. Então, da mesma forma, Deus quer com as nossas vidas. Ele diz o seguinte: olha, vocês precisam se vestir de vestes novas, do novo homem, porque vocês são novas criaturas. A Bíblia nos diz, em Efésios 4, versículo 22 e 24, diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, segundo Deus, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em verdadeira santidade. Então, Paulo ali falando na igreja em Éfeso, ele diz o seguinte: olha, quantas coisas passadas, vos despojeis, jogai fora, porque isso pertence ao passado. Essas coisas, elas corrompem, elas destroem e elas causam engano. E agora vos renoveis, revistais o espírito, revistais o vosso espírito com a mente de Cristo, porque nós somos de Cristo e nós precisamos ter essa mente de Cristo. Nós precisamos deixar as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. E nós precisamos nos revestir do novo homem. Um novo homem segundo Deus. Segundo é criado, segundo Deus, esse novo homem ele é criado em justiça e ele é criado em verdade. A Bíblia nos diz que o Espírito de Deus é um espírito de santidade e que nós precisamos ser santos, porque o nosso Deus, ele é santo. Então, portanto, vos é vestido novo, de vestido novo, feito de pano novo, tecido pelo Espírito Santo de Deus. A graça nos alcançou e essa graça de Deus, ela é uma nova vida. E muitas mulheres, muitas pessoas, aqui a autora coloca aqui que muitas mulheres, eu coloco generalizado, homens e mulheres, procuram consertar suas vidas remendando, né? Colocando tampões, remendando em lugar de se deixar vestir pelo novo, de se deixar transformar pelo Espírito Santo de Deus. Acabam maquiando ali as coisas passadas. Então, não se deixam se vestir do novo, né? E a veste nova, ela é bonita, ela edifica e ela constrói. Então, o nosso texto áureo de hoje, ele se encontra em Colossenses 3,12. É o que nós estaremos dando uma ênfase hoje estudando, né? Que diz o seguinte: vocês são povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. Colossenses 3,12. É o que Paulo diz ali à igreja em Colossenses. E nós hoje, Igreja do Senhor, estamos vivendo uma época singular e assustadora na história. Estamos vivendo tempos em que estamos nos submetendo aos ensinos e princípios do Senhor. O apóstolo Paulo, ele faz uma solicitação a nós, né? Ele faz uma solicitação aos colossenses. Mas antes da solicitação, ele faz 3 afirmações para promover essas mudanças necessárias em nosso viver. E como nós falamos, nós estamos vivendo, queridos, uma época singular, também uma época assustadora da história. Se você assiste jornal, você vê o quanto tem se multiplicado a violência, quanto tem se multiplicado a intolerância, né? E nós estamos vivenciando uma época terrível.
em que o amor, em que a bondade, em que a humildade, a delicadeza, a paciência tem se perdido. Principalmente as reportagens que nós temos visto e ouvido é que durante esse período de pandemia se multiplicou também a violência nos lares, a violência doméstica. Então é uma época assustadora da história e é tempo também de nos submetermos aos ensinos e aos princípios do Senhor. Esse é o momento que a palavra de Deus, que o Senhor nos convida a mim e a você a nos submetermos aos ensinos de Deus, à vontade do Senhor, às orientações do Senhor. Então Paulo, ele faz essa afirmação, né? Ele faz 3 afirmações à igreja de Colossenses antes de fazer uma solicitação a essa igreja. E quais são essas afirmações? Primeira afirmação se encontra em Colossenses 3, versículo 12, a parte A. Vocês são povo de Deus. Vocês são povo de Deus. E aqui a autora coloca um exemplo bem interessante. Quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, né, de futebol, os jogadores eles desfilaram em carros abertos por cidades, né, por algumas cidades. E que orgulho do povo brasileiro, todo mundo levantando a bandeira, até eu que não gosto de futebol. Na época da Copa do Mundo, quando se faz um gol, eu tô lá com a bandeira balançando, com os apitos, com cornetas, né? Porque é gostoso, é orgulho, né? Dizer assim, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro. Então, da mesma forma, acontece em grandes competições mundiais esportivas, nas descobertas científicas ou mesmo na premiação de um Oscar. É muito orgulho dizer que pertence a uma determinada nação. Sempre é mencionado o país do vencedor. O povo desse país vibra. O povo desse país tem orgulho, né, de dizer assim, eu faço parte desse país. E essa grande e esplêndida verdade que Paulo queria enfatizar, ele queria enfatizar isso. Ele queria dizer para mim, para você, que nós somos povo de Deus. E como povo de Deus precisamos nos orgulharmos de pertencermos a uma nação santa, diferente. Nós precisamos nos orgulhar, mas não um orgulho de soberba, mas um orgulho de prazer, de pertencer ao Senhor. Então, a consciência, Paulo queria despertar naquele povo, que é a consciência de filiação. Esse povo precisava lembrar quem era o seu pai. E nós estudamos aqui também na escola bíblica, né? Que nós precisamos retornar àquela filiação com Deus, aquele relacionamento de pai e filho. Então o povo precisava saber que era povo de Deus. Então Paulo, a primeira afirmação que Paulo faz ao povo é: vocês são povo de Deus. Vocês são povo de Deus. E a segunda afirmação é a seguinte: Deus amou vocês. Deus amou esse povo. Paulo diz em Colossenses 3:12b, diz o seguinte: vocês são povo de Deus, versículo A, e Ele os amou. Ele os amou. Deus amou, a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo conhecia os ensinamentos de Jesus. Paulo sabia que ele veio para que o povo dele tivesse vida e vida eterna, vida plena, vida em abundância. E ele ainda sabia que mesmo que sejamos infiéis, Deus, ele permanece fiel. Deus é fiel. Deus nos ama, independente da nossa condição. Deus nos ama. Deus nos amou. O tema de missões, né, nacionais é: porque Ele me amou primeiro. Deus nos amou.
Deus nos amou. E eu e você precisamos amar. Eu e você precisamos multiplicar. Eu e você precisamos orar. Eu e você precisamos doar e nos doar, né? Então, Paulo diz, olha, vocês são povo de Deus, Deus amou vocês, Deus amou o seu povo. E a terceira afirmação que Paulo faz é a seguinte: Ele nos escolheu para sermos dele. Nós fomos escolhidos por Deus. E aqui a autora coloca o seguinte, ela diz que Paulo deixa claro para os colossenses que eles foram escolhidos. Talvez alguns precisavam lembrar essa verdade. E aí ela dá o exemplo da convocação dos jogadores para o futebol, né, para a Copa do Mundo. O orgulho, o sentimento de cada jogador, quando sai na lista ali o nome para fazer parte da seleção brasileira de futebol. É uma euforia imensa para o jogador escolhido e para aqueles que fazem parte da família, né? É muito orgulho. E quanto mais para nós que fomos escolhidos de Deus. Eu lembro aqui, na minha época, tinha muito esse negócio de bandeirinha, de baleado, né? Como era gostoso você ser escolhido, e principalmente se você fosse o primeiro a ser escolhido, um dos primeiros a serem escolhidos. E como é o sentimento frustrante, né? De você não ser escolhido, você ficar ali de último e aí ficarem jogando você pra lá e pra cá pra ver em que time você vai jogar. E é muito orgulho nós sermos escolhidos, nós termos o prazer que sentimos é muito grande, né? E a autora coloca aqui com relação à seleção de futebol, né, brasileira, quanto fica de orgulho para a família, para os amigos, para a cidade, é muito orgulho. Esse mesmo orgulho, esse mesmo prazer, essa mesma sensação, nós deveríamos sentir, porque Deus nos amou e Deus nos escolheu para ser seu povo. Nós somos povo de Deus. E Paulo estava dizendo isso aos Colossenses. E a autora, né, a Gomes, ela traz isso para nós. Ela traz de volta essa lembrança para mim e para você, que nós somos povo de Deus. Deus nos amou e Deus nos escolheu para sermos seu povo. Nós fomos escolhidos por Deus. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu. Então, quanto mais para nós que somos escolhidos de Deus. E aí ela traz uma experiência aqui muito interessante, uma experiência pessoal da autora, né? Ela traz essa experiência maravilhosa para nós. Ela diz o seguinte, que teve uma noite, que ela lembra de uma noite que ela acordou gritando, literalmente gritando, João 15,16. E aí o volume da sua voz era alto e acabou também acordando o seu marido, porque realmente ela acordou gritando o versículo João 15,16. E ela gritou isso por várias vezes. E aí acabou, como nós falamos, acordando o marido também, ela mesma acordando com o som da sua voz. Então, quando ela acordou, ela correu para a Bíblia e foi ver o que estava lá na Bíblia escrito em João 15,16. E sabe o que a palavra de Deus dizia? Olha, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem frutos e esse fruto não se perca. E ela conta aqui, queridos, que foi uma experiência pessoal maravilhosa, maravilhosa e ao mesmo tempo desafiadora. Lembrar que é escolhido de Deus para frutificar. Que eu e você possamos a cada dia lembrar que nós somos escolhidos de Deus para frutificarmos. Então, voltando à narrativa, né, voltando à construção didática do que Paulo diz antes da solicitação ao povo, Paulo enfatiza essas três verdades. Vocês são povo de Deus, Deus amou esse povo e Deus nos escolheu para sermos dele. Então, aí Paulo faz a solicitação. Vistam-se de misericórdia.
de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. De paciência. Era essencial porque o pedido era direcionado a um povo que representava a Deus, a um povo que levava o nome do Senhor dos Exércitos. Então, era essencial a Paulo fazer essa lembrança ao povo antes de fazer esse pedido, antes de fazer essa solicitação. Então, Paulo lhe lembra, olha, vocês são povo de Deus, vocês são amados por Deus e são escolhidos por Ele. E aí, Paulo diz, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. É essa a essência que queremos com esse estudo, né? Novas vestes. Precisamos, queridos, nos despir das vestes antigas, do velho homem, e precisamos nos vestir de novas vestes. Quando nós vamos comprar uma roupa nova, é bem interessante. Ultimamente não, né? Por conta da pandemia você não pode provar a roupa na loja, mas em compensação você leva para casa e da mesma forma você vai tirar a roupa velha e você vai vestir a roupa nova para experimentar como fica aquela roupa em você. Então nós experimentamos as roupas novas. E nós, aqui a autora, ela traz algumas verdades, né? Ela traz aqui algumas ilustrações dizendo o seguinte: vejamos algumas vestes antigas que muitas vezes nós usamos. E ela dá ênfase aqui nessas vestes antigas, que são palavras ferinas. Quantas vezes nós não usamos a língua? E a Bíblia nos diz, uma língua que abençoa, que ora ao Senhor, que fala com o Senhor, essa mesma língua, ela amaldiçoa ao seu irmão, ao seu semelhante. Então, quantas vezes nós não usamos palavras ferinas, tanto oralmente, né, verbalmente, quanto pelas redes sociais. Quantas vezes nós não usamos palavras que vão atingir diretamente aquelas pessoas que nós achamos que são nossas inimigas? Irritação, mau humor, pavio curto, são algumas vestes antigas. Eu coloco aqui também a mentira, a falsidade, a hipocrisia. São vestes antigas que precisam ser tiradas de nossas vidas. Nós somos povo de Deus, amados por Deus e escolhidos de Deus. Então nós precisamos nos vestir de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. E aí, Hebreus, o escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos odeia e corramos, né? E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E aqui o autor, ele vai ilustrar também algo que era muito, né, usado naquela época, que eram as corridas, os jogos. E ele faz alusão a isso. E ele faz uma alusão aos jogos, por quê? Porque era algo que o povo conhecia. As corridas era algo que o povo conhecia. E para o corredor, para o atleta simplesmente não acorda hoje e diz assim, vou correr a São Silvestre. Ele sabe que para fazer uma corrida, ele precisa se preparar. E esse preparo vai desde a alimentação, a roupa apropriada e ao treino todos os dias. Há uma disciplina de exercício, de treinamento diário. Então, estamos, queridos, em uma corrida e nós precisamos nos preparar para cruzarmos a linha de chegada e sermos sagrados vencedores. E para isso é preciso um preparo diário, porque eu e você não sabemos o dia em que nós partiremos daqui. A Bíblia nos diz que a nossa vida ela é como um vapor, que nós estamos aqui agora e
Abriu a tampa da panela, o vapor já saiu, né? Então nós estamos aqui, eu estou aqui, mas eu não sei se estarei aqui daqui a 1 hora, se amanhã estarei aqui. Os meus planos são de estarem. Mas a Deus cabe todas as coisas. E eu não tenho essa ciência, nem eu e você, quando nós partiremos daqui. E nós temos uma grande responsabilidade. Então, portanto, já que nós estamos em uma corrida para alcançarmos a Canaã celestial, para adentrarmos aos céus dos céus, para estarmos ao lado desse Deus maravilhoso que eu e você professamos, nós precisamos, porque nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, e quando a Bíblia fala isso, ela se refere aos servos de Deus, né? A Moisés, a Josué, ao próprio Jesus, a Elias e os demais profetas, aqueles homens tremendos que deram testemunhos maravilhosos, a Estevão, que ali mesmo sendo apedrejado, acusado injustamente, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu os céus dos céus, ele viu a glória de Deus, né? E nós precisamos, nós temos essa nuvem de testemunhas, mas também, queridos, nós temos pessoas que nos rodeiam, pessoas que estão à nossa volta e que procuram ver em nós algo diferente, um agir diferente, um viver diferente. Então, que corramos com paciência, porque nós estamos em uma corrida. Nós estamos em uma corrida para adentrarmos a Canaã celestial. E nós precisamos correr essa carreira que nos está proposta com paciência, com humildade, né? Buscando em Deus e tendo um exercício diário, uma busca diária de nos alimentarmos com a palavra de Deus, de nos exercitarmos a nossa fé e nos fortalecermos no Espírito Santo. Então, a Bíblia nos diz assim, também em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, continuando, né? Diz assim, olhando para quem? Para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe é proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Muitas vezes, nós estamos nos espelhando em homens. Não vou mais para a igreja, porque o pastor não veio aqui em casa. Não vou mais para a igreja, porque quem está cantando lá no louvor não está com a vida muito arrumada e está lá na frente cantando. Não vou para a igreja porque todo mundo está em pecado, menos eu, né? Porque essa é a desculpa daqueles que não vão para a igreja, né? Todo mundo está errado, menos aquela pessoa. Aquela pessoa é a mais certa do mundo. Então são desculpas que nós colocamos. E a Bíblia nos convida a olharmos para Jesus. O nosso modelo não deve ser o pastor, não deve ser minha irmã, meu pai, minha mãe, meus irmãos. O meu modelo de vida deve ser Cristo. Mas isso também não quer dizer que o pastor deva andar à revelia dos ensinos da palavra de Deus. Com certeza, né? Deve Com ser certeza. Um exemplo, tanto quanto os membros da igreja, os irmãos, pois nós temos uma meta, um foco, um olhar, que é olhar para Jesus, que é o nosso autor e consumador. E todos nós estamos em uma corrida, né, pastor? É verdade. Todos nós estamos em uma corrida e que precisamos ser sagrados vencedores, né? Nosso irmão Abraão, no Velho Testamento, começou a carreira com quase 100 anos. E Deus disse para aquele garoto de quase 100 anos, Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Então Deus não muda a sua instrução para nós. Seja pastor, seja conselheiro, presidente, seja coordenador, né? Seja membro da igreja, diácono, qualquer um de nós, o nosso dever é olhar para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Exatamente. E Jesus, ele suportou as afrontas, ele suportou ali a cruz, ele foi desprezado, ele foi cuspido, zombado, mas, queridos, ele suportou tudo por amor a nós e está sentado à direita de Deus. Jesus Cristo foi sagrado vencedor, né? Ele é o vencedor dos vencedores. Então, quando o autor de Hebreus nos exorta a deixar o que nos atrapalha, precisamos compreender que alguns comportamentos irritadiços,
palavras ferinas, pavio curto e mau humor realmente não fazem parte, não devem fazer parte do reino de Deus. E fazem muito mal, tanto a nós quanto àqueles que nos rodeiam. Né? A Bíblia nos diz, queridos, que é melhor morar em um casebre do que em um lar com uma mulher rixosa. Então é terrível morar em uma casa onde tá ali uma mulher ou um homem rabugento, reclamão, murmurador, irritado, mal-humorado. Isso faz mal para a pessoa em si e faz mal também para aqueles que os rodeiam. Porque é muito gostoso ter paz de espírito e paz aonde estamos, né? É muito bom. Então, o fato de estarmos algumas vezes mal-humorados não nos qualifica como mal-humorados, né? Ninguém passa sorrindo o dia todo, a vida inteira. Há um momento que às vezes nós nos chateamos, ficamos mal-humorados, nervosos, mas isso não deve ser a nossa condição diária de vida. Isso não deve ser o nosso proceder. Mas o nosso propósito é que nos deixemos, né? Que juntos decidamos a não deixar que esses comportamentos sejam recorrentes, sejam diários, que eles façam parte do nosso viver, do nosso cotidiano, nós levando-nos a ficar com status, né, de não estarmos, mas de sermos. Uma coisa é você estar mal-humorado, a outra é você ser uma pessoa mal-humorada. Uma coisa é você estar irritada, a outra coisa é você ser uma pessoa irritada. Então, existem momentos, sim, todos nós passamos por eles, mas nós não podemos permitir que esses momentos sejam recorrentes em nossas vidas. Nós não podemos permitir que esses momentos façam parte do nosso viver diário. E para ilustrar a melhor inadequação de uma vestimenta, a autora coloca aqui, né? Imagine a estranheza quando alguém for convidado a uma festa, se apresenta com vestes que não condizem para a ocasião. Imagine aí, um casamento onde o traje é a rigor, né? Ali na igreja, tudo bonitinho, e de repente entra um convidado de biquíni e de sunga para assistir o casamento. Todo mundo vai estranhar, porque aquela veste está completamente inadequada ao ambiente em que aquela pessoa foi convidada a fazer parte. Da mesma forma, as vestes antigas, de palavras ferinas, de mau humor, irritabilidade, falsidade, hipocrisia, são destoadas daquilo que diz que condiz com o viver cristão, né? E nós precisamos ter cuidado e pedir a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que nos revista de vestes novas. Não se admite, e aí ela coloca outro exemplo aqui, o seguinte, que no momento que nós estamos vivendo, que é esse momento pandêmico, principalmente para as pessoas que são de grupo de risco, não se admite que ela apareça em público sem as devidas precauções, sem o uso de máscara como proteção ao combate ao coronavírus. Então, dá para entender que, assim como nós precisamos nos adequar a isso, também não é adequado ao reino de Deus nossa maneira de agir diferente daquela que o Senhor tem proposto para nós, diferente daquela que o Senhor espera de nós. Então o apóstolo Paulo, ele é categórico ao afirmar a necessidade de nos vestirmos decentemente, de estarmos para estar aonde Jesus nos colocou, de nos vestirmos de forma correta. A Bíblia nos diz, olha, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade,
de delicadeza e de paciência, porque vocês são povo de Deus. Foram amados por Deus e Deus escolheu vocês. Então precisamos nos vestir, queridos, com vestes adequadas ao reino de Deus, porque nós fazemos parte dele. Precisamos estar trajados de forma correta. E duas considerações são importantes, e a autora ela traz aqui, que é possível sim vestir vestes novas. É possível. Nós estamos no reino de Deus, né? Nós fazemos parte desse reino. Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós somos amados do Pai. E com certeza o apóstolo Paulo ele sabia disso. Em Cristo nós podemos deixar tanto que nos atrapalha, quanto termos vestes novas. Vestes novas como delicadeza no falar, bom humor, pavio longo, né? Olha o fruto do Espírito Santo: paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É isso, né, fé, que deve estar preenchendo os nossos corações e as nossas vidas. Então nós precisamos, queridos, irradiar daquilo que nós estamos cheios. E se eu e você estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós precisamos transbordar desse Espírito. As pessoas precisam ver em nós esse Espírito Santo. Então, entre tantas facetas do amor de Deus, nós temos a coerência. Deus ele é coerente. Jamais Deus pediria ou exigiria algo de nós que nós não pudéssemos fazer. Então, queridos, creiamos que nós somos amados de Deus e que independente de como nós estamos, independente da situação que estamos agora, é possível um novo começo. É possível nos vestirmos de vestes novas. É possível mudar. É possível deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas, em nossos corações. É possível vestes novas. E a outra consideração importante é que o processo muitas vezes não é rápido. O Espírito Santo de Deus ele vai lapidando as nossas vidas, né? Ele vai moldando, mudando os nossos corações e moldando de acordo com o querer e a vontade de Deus. E esse trabalhar muitas vezes é difícil, mas possível sim. E possível a partir do momento que compreendemos e decidimos obedecer aos ensinamentos bíblicos. Nós precisamos entender que há coisas que nos atrapalham, que há coisas que atrapalham o nosso viver. E essa condição pecaminosa, ela pode estar muito bem agarrada em nós. Então, a Bíblia nos diz assim: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. É o que diz em Hebreus 1:2. E aqui ela dá um outro exemplo pessoal, né? Gomes ela dá um outro exemplo pessoal, falando o seguinte, que quando ela completou 25 anos de casada, 25 anos de casamento, ela ganhou um jogo de panelas inox. Nossa, né? Panelas inox maravilhosas. E passaram-se já alguns anos e as panelas continuam lindas e maravilhosas, brilhosas, porque ela tem todo o cuidado de não deixar que as gorduras se acumulem nas reentrâncias da panela, porque ela sabe que quando as gorduras se acumulam, ficam agarradas, ficam muito mais difíceis de serem retiradas. Então, não importa se sua maneira não é tão delicada de falar e responder.
se sua irritabilidade no trato com os de sua convivência mais de perto ou não, se o seu mau humor, se o seu pavio curto estejam agarrados ao seu caráter. Hoje você está aprendendo que é possível, que mesmo não sendo rápido, é possível sim desagarrá-los de sua vida. E é muito interessante isso, né? A questão da panela, que eu trago um exemplo quando a gente vai fazer pipoca. Quem é que não faz pipoca em casa? Muitas vezes a pipoca, ela queima na panela, né? E aí ela fica grudada ali. Se nós retirarmos logo aquela queimadura, às vezes dá trabalho, né? Você vai lá, pega uma colher, raspa ali aquele local para poder tirar aquela crostazinha preta que fica na panela. Dá um pouquinho de trabalho para tirar, mas ela sai. Mas muitas vezes, se você só passar uma bucha por cima, só fazer de conta que lavou, né? Com o tempo, vai grudando mais crostas pretas. E você já teve a oportunidade de ver uma panela, eu não digo nem de inox, eu falo de alumínio, que antes era, você viu o alumínio e hoje você só vê a panela preta, só vê o preto da panela e não consegue tirar, porque as gorduras e o queimado foi grudando, se agarrando de tal forma ali no alumínio que ficou muito difícil de ser retirado. Não é impossível, mas dá mais trabalho. Quanto mais agarrado está, mais difícil fica para retirar. Da mesma forma acontece com as nossas vidas, né? E a autora fala aqui, se você tem pavio curto, se você é mal-humorado, se você não tem tato no falar, jeito no falar, se você trata mal a sua família, aqueles que lhe rodeiam, é difícil, é mais difícil porque muitas vezes está agarrado ao caráter ali, né? Mas ele pode ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Basta você querer. Basta você dispor a fazer a vontade de Deus. Basta você se dispor a ouvir a voz de Deus e deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em sua vida. Então, no período de quarentena, em decorrência da pandemia, ela disse que recebeu muitas receitas e sugestões de limpeza de casa. Tenho certeza que você recebeu também, né? Em como deixar os panos de cozinha mais limpinhos. Era sugerido alguns processos que deveria fazer para que deixasse o pano limpinho. Mas, né, assim também, ela diz que ela deixa uma atitude que pode nos ajudar a retirar aquela coisinha que está agarrada ali no nosso caráter e que não deve fazer parte dele. E nós precisamos, para isso, ter disciplina. Na pandemia, aprendemos a ter uma nova rotina de vida. Antigamente você ia no mercado, você pegava ali o produto, muitas vezes colocava no armário, né? E pronto. Hoje não. Você tem aquele cuidado de passar um álcool em gel, né? Um álcool, borifal, um álcool, antes de colocar dentro do seu armário, lavar tudo, ajeitar tudo, antes de guardar. Você tem todo um cuidado, você tem uma disciplina diária, porque você não quer ser contaminado. Da mesma forma, nós precisamos, queridos, eu e você, termos disciplina. Disciplina onde? Disciplina no nosso momento de oração. Precisamos ter um momento de oração. E a Bíblia nos diz assim, quando você orar, vá para o seu quarto, que no grego significa despensa, aquele local onde as tralhas são jogadas, são guardadas na casa. Feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Que seu pai que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, te recompensará. Entre lá, naquele lugar em que estão jogadas muitas coisas, e fale ao Senhor que você quer arrumar, limpar e pôr em ordem. Nós precisamos ter disciplina na nossa oração. E nós aprendemos a orar com Deus e não para Deus. E quando a Bíblia fala, entra no teu quarto, né, e fecha a porta,
Não quer dizer literalmente vá para o seu quarto e feche a porta, mas vá para aquele local reservado. Toda casa tem. Você entra, você vai, sempre tem um local onde o visitante não pode entrar. Ou tem um local que é só seu. Sabe aquele local em que muitas vezes você não deixa que as pessoas vejam o seu verdadeiro eu? Então, vá para lá, para o seu verdadeiro eu, e fale com Deus. E diga: Senhor, eu preciso arrumar a minha vida. Eu preciso limpar, eu preciso pôr em ordem a minha vida. Eu preciso me vestir de vestes novas, as vestes do Espírito Santo de Deus. Eu preciso deixar esse pecado que está agarrado, independente de qual seja ele. Eu preciso mudar o meu humor. Eu preciso mudar a minha forma de falar, de tratar o meu semelhante. Eu preciso mudar, mas não tenho forças para isso. Ajuda-me. Então, vá e converse com Deus. Fale com Deus, que Deus colocará em ordem a sua vida. Disciplina, queridos, na meditação da palavra de Deus. Nós falamos que um atleta, ele precisa de uma rotina diária. Alimentação, veste, tênis adequado, né? Tudo faz parte daquela corrida, do preparo da corrida de São Silvestre. Vamos dar um exemplo aqui. Tudo vai com preparo, tudo vai com disciplina. É preciso ter disciplina. Na nossa vida, no nosso viver diário, nós precisamos ter disciplina na meditação da palavra de Deus. Mesmo que você pense que não consegue guardar ou memorizar a palavra de Deus, leia e medite no que a palavra quer dizer. Leia e reflita no que Deus quer falar à sua vida, ao seu coração. A palavra de Deus, ela é poderosa. Se você não consegue ler sozinho, consiga alguém para compartilhar com você esse momento de leitura da palavra de Deus. Apesar de que hoje não tem desculpa para a gente não ler a palavra de Deus ou não ouvir essa palavra de Deus, para a gente não ter esse momento de meditação na palavra de Deus. Porque hoje nós temos a palavra de Deus em braille, hoje nós temos a palavra de Deus em áudio, nós temos a Bíblia em braille, nós temos a Bíblia em áudio, né? E nós temos a Bíblia digital, nós temos a Bíblia convencional, nós temos a palavra de Deus às nossas mãos. Então, queridos, a sugestão da autora é que você se discipline em uma leitura por livros da Bíblia e não em versículos soltos. Às vezes, as pessoas costumam fazer a bibliomancia, que é abrir a Bíblia, vou ver o que a palavra de Deus quer falar para mim hoje, vou ver o que Deus quer dizer para mim hoje, para o meu dia, e aí abre um versículo. Já pensou se nesse versículo vai lá e faz tu igual, né? Tem um versículo que diz que a pessoa foi lá e se enfocou, vai lá e tu e faz igual. Então, às vezes, você está ali e abre versículos aleatórios e não entende o que quer dizer aquilo ali. Então, se discipline em ler a palavra de Deus por livros. Comece pelo Novo Testamento ou pelo Velho Testamento, melhor que lhe agradar, e vá lendo, marcando um capítulo por dia da palavra de Deus. Procure compreender por que foi dito aquilo ali, qual o motivo, né? E o que é que isso quer dizer para nós, traduzido para os nossos dias atuais, trazendo para os dias atuais, o que é que essa palavra quer dizer, o que é que ela quer dizer para a minha vida, para a sua vida. Então, façamos, queridos, façamos da palavra de Deus, da meditação da palavra de Deus, uma rotina diária das nossas vidas. Existem muitas sugestões, então, mas peça ajudas caso você não consiga fazer sozinha. O salmista diz que a palavra de Deus, que se a palavra de Deus não tivesse sido recreação para a sua vida, ele já teria sucumbido nas suas angústias. É o Salmo 119, o versículo 92, e eu deixo aqui para você o 92 e 93, que diz assim: se a tua lei não tivesse sido motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Nunca me esquecerei dos teus ensinamentos,
pois por meio deles tens conservado a minha vida. Salmo 119, 92 e 93. Dá uma lidinha para você ver uma coisa. O salmista passou por muitas dificuldades, muitos sofrimentos, muitos momentos de angústia. Mas ele diz o seguinte: Senhor, se a tua palavra não tivesse sido alegria para o meu coração, refrigério para a minha alma, eu já teria morrido de tanta angústia, de tanto sofrimento. Como é que está o seu coração agora? Como está a sua vida agora? Como está o seu casamento agora? Como está a sua família agora? Como você está neste momento? Que situação você está passando? A palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus traz refrigério e alívio para as nossas almas, alegria para os nossos corações. E tenhamos, eu e você, disciplina em estar em comunhão com os nossos irmãos da fé. Nós não somos ilha, nós não vivemos isolados. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em coinonia, em harmonia, em amor. Então não seja, meu querido, minha querida, um desigrejado. A Bíblia nos diz que um ao outro ajudou e juntos somos mais fortes. Que um cordão de duas dobras é difícil ser quebrado. Então procure estar na casa do Senhor. Procure louvar ao Senhor junto com outros irmãos. Em casa não dá. Não seja um desigrejado. Procure adorar a Deus em comunhão com os irmãos. Porque juntos nós somos mais fortes. Eu sei que jamais, e aqui a autora coloca, que se nós fôssemos falar sobre esse assunto, jamais esgotaríamos. Mas ela diz que nós precisamos aceitar esses ensinamentos que parecem simples, mas que com certeza vão nos ajudar a estar com novas vestes, a pertencer ao povo de Deus, né? Amados do Pai e escolhidos por Ele. São ensinamentos simples que, se nós observarmos, né, esses ensinamentos vão nos ajudar a nos vestirmos de novas vestes, vestes condizentes com aqueles que fazem parte do reino de Deus, do povo de Deus, que chama pelo nome de Deus, que é amado por Deus e escolhido por Deus. Assim, você conseguirá estar vestido de misericórdia, de bondade, de humildade e delicadeza. Mas você precisa ter disciplina no seu momento de oração. Você precisa ter disciplina na meditação da palavra de Deus. E você precisa estar em comunhão com os seus irmãos. A Bíblia nos diz que ninguém pode dizer que ama a Deus se odeia ao seu irmão. Porque como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar ao seu irmão, ao seu semelhante, a quem você vê? Então, queridos, nós precisamos ter essa disciplina e assim nós conseguiremos nos vestir de vestes de misericórdia, de bondade, de humildade, delicadeza e paciência. Para você não esquecer, tente de novo se você pensou em desistir. Renuncie o que atrapalha a sua corrida, o que está atrapalhando o seu viver de santidade, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o povo de Deus. Retire todo o lixo, toda a bagagem, toda aquela roupa velha, aquela tralha, joga fora e se veste de vestes novas. E continue se aperfeiçoando diariamente. Permita que o Espírito Santo de Deus lapide e molde a sua vida. Nós somos, como eu costumo dizer, um diamante bruto, lapidado pelo nosso Deus. Deus pega ali, né, aquela pedra que olhando a olho nu não dá nada, mas quanto mais ela vai sendo lapidada, trabalhada, ela se transforma em joias
raríssimas e preciosas. E nós somos assim, nós somos a menina dos olhos de Deus. Então continuemos permitindo que o Espírito Santo de Deus nos aperfeiçoe, nos molde a cada dia. E para guardar no coração, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Todos nós, eu e você, com o rosto descoberto, sem maquiagem, né? O nosso eu desnudo diante de Deus, precisa refletir a glória do Senhor. E só assim nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos. Nos dê uma noite maravilhosa na sua presença. Pois não, pastor? Fazer um aviso, né? Amanhã às 9, Escola Bíblica Dominical. E mandar um abraço especial para os nossos irmãos que fazem parte do grupo de risco, mas não perdem a Escola Bíblica Dominical. É interessante o desejo dos nossos irmãos que gostariam de estar conosco no templo, mas que acompanham, fazem parte do grupo de risco, mas que acompanham os estudos, a Escola Bíblica Dominical. Deixa eu mandar um abraço para a irmã Jardelina Araújo, né? Que é participante ativa que assiste a escola, os estudos, a mensagem. O irmão Aires, o filho da irmã Eunília, né? Da irmã Eunília. Um abraço para a Cássia, sua irmã, suas duas filhas. Um abraço também para o irmão Abiné. Você já sabe, né, que o irmão Abiné, ele fica com o celular segunda-feira de manhã, assistindo ali o tanto de estudo, quanto a escola, quanto a mensagem da noite. Um abraço também à diaconisa, a irmã Creuza Borges, a irmã Lindóia está aqui na minha relação, a irmã Marinalva Santiago, o irmão Arnaldo, que deu um susto grande na gente. Mas glória a Deus que já está bom. Mas louvamos a Deus que está firme e forte e continua já na sua marcha aí de abençoar a comunidade com aquele leite quentinho logo pela manhã cedo. Mas Arnaldo, muita saúde para você, Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, né? Para quem não sabe, Arnaldo Felipe Santiago é diácono da Igreja Batista Sinai de Almadina. Amém. Então Deus abençoe a cada um de vocês, a minha irmã lindona Lingongo Girinês, a minha irmã Almerinda, meu irmão Ludigério, minha irmã Andréia, né? A todos os nossos familiares, que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus nos conceda uma noite maravilhosa, uma semana também abençoada por Ele. E eu convido você, reiterar aqui o convite do pastor, né, para amanhã, às 9 horas da manhã, participarmos, eu e você, da melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. E à noite nós teremos o culto de ceia às 18 horas e 30 minutos ali no templo. E se você que faz parte do grupo de risco não pode ir, Deus sonda os nossos corações, Deus sonda as nossas mentes, Deus sabe o que se passa na sua vida. Vamos fazer como salmista, né? A tua palavra alegrou meu coração, me deu regozijo. Então, vamos ouvir a palavra de Deus. Deus tem uma palavra maravilhosa para falar ao seu coração e ao meu coração. Às 19h30, através da vida do pastor Robson Santos Costa, e você é o nosso convidado, todo especial ali no Facebook, no YouTube Batistas de Almadina. E se você não se inscreveu no canal, olha, se inscreve, tá? No canal Batistas de Almadina. Deus tem uma palavra grandiosa para falar ao seu coração e ao meu coração, para nos alegrar em momentos que muitas vezes são difíceis para as nossas vidas. E queridos, nosso muito obrigada a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Continuemos orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo para cada um de vocês.